feliz sábado, sejam todos bem-vindos. É um prazer mais uma vez estar aqui na lição da Escola Sabatina junto com vocês, para juntos recapitular a lição e aprender um pouquinho também da palavra do Senhor, né? Como sempre, a gente gosta de fazer uma oração. Paulo, ora pra gente. Sim. Pai bondoso, queremos te agradecer pela sua bondade e pela sua misericórdia. Gratidão pelo sábado que o Senhor está nos dando, a oportunidade de nós relacionarmos como irmãos, entre irmãos, e também ter um relacionamento mais profundo com o nosso amado Jesus. Amém. Nesse momento, desejamos receber a iluminação do Espírito Santo, segundo a sua bondade, conforme a tua promessa. Dá-nos entendimento, dá-nos o poder do teu Espírito para discernir e também para poder passar para as outras pessoas. Amém. Falamos em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, essa semana nós estamos na lição de número 11. Isso mesmo. Lição de número 11. Falei que uma vez que eu estudei tanto de caçar fogo, levar para mim. Quando eu estudei, cheguei lá, a lição era errada. Da outra. Anseio por Deus em Sião. Essa é a nossa lição da semana. Anseio por Deus em Sião. Diz assim o nosso verso para memorizar: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exaltam pelo céu vivo, pelo Deus vivo. A minha alma se exalta pelo Deus vivo. Bom, esse é o nosso verso para memorizar. O texto base do estudo da semana está em Salmos 84, verso 2 em diante. E aí nós temos ali várias outras passagens, vários outros salmos, né, que nos ajudam a compreender esses detalhes, né? A minha alma, ela suspira e desfalece pelos átrios do Senhor e exalta, né? A minha carne exalta pelo Deus vivo. Chora, né Paulo? Exato. A lição dessa semana ela traz isso aí porque o salmista, e não só um salmista, né? Vários salmistas, em determinados momentos ali, eles escrevem desejando estar na presença de Deus. Agora, como é que eles desejavam estar na presença de Deus? Eles sempre queriam estar na presença de Deus coletivamente. E aqui a lição da Escola Sabatina vai ensinar para a gente essa semana, né? Ela vai ensinar que a gente estar na presença de Deus individualmente é uma coisa, mas estar na presença de Deus com o povo do Senhor, estar nos átrios do Senhor, reunido com o povo do Senhor, é algo assim, totalmente, é uma experiência totalmente diferente, né? E que Deus se agrada disso, inclusive. Interessante, porque esse versículo aqui, ele é muito propício para a época em que nós estamos vivendo, porque eu acho que esse suspirar e esse desfalecer, ele tem deixado assim de existir na vida das pessoas. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, né? E a gente ia no culto da igreja de Sá Jardim, a igreja lotada, a igreja cheia. Assim, a igreja cantava, naquela época não tinha órgão, naquela época não tinha piano, naquela época não tinha playback. Talvez alguém que tocasse um violão ali, né? Uma flauta. Na igreja da Sá Jardim tinha um órgão, mas ninguém tocava. Aí o que acontecia? A gente cantava, eu me lembro assim, na minha mente infantil, juvenil, né? A gente às vezes chegava na igreja e a igreja estava cantando. Então quando você chegava na esquina, você já ouvia a igreja cantando. Aquele som que... Maravilhoso, né? E o salmista diz assim, olha, a minha alma, ela desfalece. Por que a alma dele desfalece pelos atos do Senhor? Eu acho que quando ele não podia ir. Sim. Eu acho que quando ele sentia essa necessidade, não podia ir. E ele diz também que a alma dele suspirava. O que é suspirar? Desejar. Eu acredito que hoje é o seguinte, veja. Se a gente não vem para a igreja com um objetivo, se a gente não vem para a igreja
com essa vontade, como é que ficam os cultos da igreja? Complicado. Então veja o que acontece hoje, assim, olha, se você fizer uma enquete, né, e perguntar assim para o pessoal, por que você vai à igreja? Qual será a resposta certa? Porque eu acho que deve motivar a nossa vontade de ir para a igreja, é o que está expresso dentro desse salmo. E olha, o salmista, quando ele expressou isso aqui não saiu da boca, isso aqui saiu do coração. Hoje eu vi os pastores lá, eles comentando sobre isso aqui, e ele fala assim, hoje os nossos cultos perdeu o brilho. Perdeu o brilho hoje. Olha, totalmente diferente. Quem viveu na igreja há 30 anos atrás, igual eu vivi, há 40 anos atrás, você vai ver uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo que está acontecendo hoje. Mas a gente deve erguer a nossa cabeça do céu e dar graças a Deus, sabe por quê? Porque ele está voltando. Verdade. Outra coisa que o amor de muitos se esfriaria. Outra coisa, irmão Edmar, que chama a minha atenção aqui nesse verso áudio também, é que o salmista ele fala que a minha carne exalta pelo Deus vivo. Né? Ou seja, a carne dele está clamando, está chorando por necessidade de Deus. Aí a gente não precisa olhar lá para trás não, a gente olha para hoje mesmo. A gente vê as piores coisas horríveis acontecendo hoje com as pessoas. As pessoas desviando os olhos de Deus e seguindo um caminho, rapaz, eu vou falar para você, que só a misericórdia de Deus para alcançar. Entende? Então a carne do salmista está chorando, está exaltando pelo Deus vivo, está necessitando de Deus. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão necessitando de Deus, cada dia mais. O problema, Paulo e professores, é que muitas das pessoas, muitos de nós, não vamos falar das pessoas, mas muitos de nós, estamos necessitando desse Deus, mas ela não para e fala, não, peraí, vamos retroceder, vamos buscar esse Deus que tanto nos necessita. Esse é o grande problema, é não enxergar e ver essa necessidade e voltar atrás e falar, vou seguir o caminho do Senhor agora. Você sabe outra coisa interessante? É que, por exemplo, há algum tempo atrás, parece que havia uma reverência assim maior, um respeito maior pelas horas do sábado, entendeu? Hoje a gente atropela tudo. Você sabe o que eu tenho saudade? Sabe o que eu tenho saudade? Pôr do sol na casa dos irmãos. E a gente fazia isso aqui há 30 anos atrás, não tinha. E hoje não faz, não. E é engraçado, ó. Hoje nem eu faço. Tinha menos carros, né? Porque poucas pessoas tinham carro. A gente saía daqui, ó, e aquela procissão na rua para fazer o pôr do sol na casa da irmã Maria. Celular não tinha nem telefone, né? E a gente conseguia se reunir na casa dos irmãos fazer o pôr do sol. Hoje a gente tem mais velocidade, mais comunicação, tem meios de resolver as coisas mais rápido, mas em compensação a gente não. Quando eu conheci a igreja adventista, eu alcancei ainda mais ou menos uma santidade mais forte que isso. Só que quando eu era batizado, eu nem pensava em batizar, não sabia nem quem era Deus, só ia falar. E a minha boca só falava para os outros falar, igual agora o povo das outras denominações aí, que só fala porque o pastor fala. E assim era eu. Eu daí ia para catecismo ainda, levava aquela dízimo, né? O dízimo que te levava antes, lembra? Te levava antes um pouco de leite, um pouco de coisa embrulhada, aqueles papel sururu para levar para o padre. Às vezes ninguém nem entregava, a menina, bicho péssimo, meu primo que era maior, falava, ninguém vai entregar, nós vamos comer no caminho. A gente comia. Mas ali quando eu entrei, eu sentia mais ou menos a santidade do que tinha. Hoje em dia é diferente. É por isso, e eu fui criado, educado nesse tipo de coisa. Quando eu batizei, eu segui o que estava, o que eu tinha visto, aprendido na igreja. Né? A santidade de Deus. É tão bom como esse salmista ele fala que a alma dele suspira. Né? E o irmão falou aí que isso aí é que chegava um momento de estar e não poder estar ali perto, porque naquela época era difícil, né? Muitas vezes estava andando de pé, como o irmão Paulo falou aí, de pé para estar tão distante que não tinha o tempo de voltar ali para o monte onde eles adoravam, porque hoje o povo fala que é monte, é montanha, e não é. Um monte é um local, é uma cidade, é onde Deus escolheu para ele ficar, onde Deus habitava.
Então, era Jerusalém, mais ou menos por ali, onde estava o templo. Onde estava o templo? Então, o templo de Deus é o Monte Sião. Era dentro da cidade. E aqui nós vimos a união, a santidade das pessoas. Quando estavam necessitados de Deus, como todo tempo nós estamos, eles o que faziam? Eles se uniam. Né? E é essa união que hoje nós devemos fazer na igreja, ter esta união para que nós possamos orar juntos e alcançar a divindade de Deus juntos, para que nós mantenhamos aquela santidade. Sabe qual é o problema, referência. irmão Getúlio? O problema é que a gente perdeu de vista o porquê que a gente vem para a igreja, né? Uhum. O objetivo. O que a gente está fazendo aqui? Porque é o seguinte, por exemplo, quando eu vou na minha casa por que eu sigo as regras bíblicas? Sim. Eu tenho objetivo para seguir as regras bíblicas, não tem? O objetivo é para preservar a mim, o meu corpo, as minhas faculdades integrais e para agradar a Deus. Né? Eu faço isso pela fé, não é pela fé? Porque Deus falou, eu acredito que é o certo e faço para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que quando a gente vem na igreja, parece que a gente tira esse objetivo de agradar a Deus de mente, entendeu? Então eu venho aqui, alguns vêm para a igreja para rever os amigos. Tem gente que vem para a igreja para desfilar a nova roupa que comprou. Tem gente que vem para a igreja para saciar uma carência de relacionamento uns com os outros, porque não aguenta a solidão. Outros vêm para mostrar o carro novo. Outros vêm para mostrar o carro que comprou. Outros vêm para destacar as habilidades que tem. Né? Então eu sou um hábil cantor, eu sou um hábil orador, eu venho. E a gente percebe que ele está querendo mostrar para o público. Sim, e não sim. louva, porque o louvor tem que ser. Qual que é o salmista fala? Outros diretamente aí, com o coração. Outros, Paulo, vêm apenas para não ficar feio aos olhos dos que conhecem ele. Também. Tipo assim, eu sou bem conhecido aqui já na igreja, né? Sim. Os membros da igreja todos já me conhecem. Sim. E aí eu vou e me inscrevo na fé. E muitas das vezes eu não quero ser mal falado por aí. Aí vem. Entendeu? Aí eu venho só para você não falar de mim, entendeu? Aí você me vê ali direto ali, mas a minha fé mesmo, ó, tá lá embaixo. Exato. E isso, pessoal, que vocês estão ouvindo aqui, é em geral. Aqui tem um grupo de professores adventistas, da igreja adventista, só que isso que a gente está falando aqui acontece no meio de nós. Sim. Entendeu? É todos. Esse esfriamento, ele é em geral, tanto na igreja adventista como em outras igrejas lá fora. E aí, Clamar, o que a gente deveria colocar em vista? É o objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo de estar na igreja, num local escolhido ali, onde o povo está se reunido, é para agradar a Deus. É para agradar a Deus. Tem que agradar. Agora, por que aí eu tenho noção de que Deus se agrada quando eu estou na igreja? Por quê? Porque normalmente a gente pensa assim, ó, a maioria das pessoas pensa assim, eu vou para a igreja, porque Deus quer que eu vá para a igreja e Deus se importa comigo. Não! Deus se importa com você lá na sua casa, na sua família, individualmente, quando você se dobra o seu joelho para orar para Ele e tudo mais. Quando você vem para a igreja, Deus não se importa com você mais. Deus se importa com a coletividade. Você está entendendo? Então Ele se importa com a união, é com o povo. Ali você perde aquele tom individualista e você entra num negócio assim mais coletivo. Entendeu? Então, se eu tivesse isso em mente, eu viria para a igreja e a minha preocupação seria em edificar o Edmar, seria em ter o irmão Getúlio em bom estado, entendeu? Em fazer com que o irmão Tomás estivesse sempre ali para cima. Se o meu objetivo fosse esse, porque quando eu faço isso, eu agrado a Deus e a gente está ali junto, entendeu? Mas como as pessoas vêm para a igreja com aquele tom individualista, do eu, o que dá na igreja? O que dá na igreja? Dá briga, filho. Dá briga, porque egoísmo gera briga, entendeu? Hoje um rapaz colocou lá no grupo, lá é um texto bíblico, né? E aí ele fez a reflexão. Na reflexão dele, ele falou lá, olha, tá vendo? Nós temos que, Deus é fiel e nós temos que ser fiel a Deus, né? Quando nós estamos fiel a Deus, Ele é fiel conosco, né? Beleza, um texto muito lindo. Eu vi a mensagem dele, achei interessante a reflexão dele, né? Mas eu coloquei lá, a pergunta é, o que é ser fiel a Deus, né? Fui lá em Gálatas, busquei, restaurei uns textos lá e coloquei lá no livro. Falou, aqui está a raiz do que é obedecer a Deus.
Salomão ainda fala, né? Acima de tudo, guarde os mandamentos. Sim. E outra coisa, nada que nós temos dentro da Bíblia, nada, tudo que nós temos dentro da Bíblia saiu da lei de Deus, saiu dos 10 mandamentos. Entendeu? O cumprimento de Jesus aqui nessa terra, o sacrifício, que é salvos pela graça. O cumprimento de Jesus aqui nessa terra saiu da lei de Deus. Tudo que Deus fez aqui na terra, tudo que Jesus fez aqui na terra saiu da lei de Deus. Nada saiu fora da lei de Deus, nada saiu fora dos mandamentos. Tudo é base da lei de Deus, tudo é base dos mandamentos. Quer ser fiel? Obedeça aos mandamentos. Do primeiro até o último. Eu caí. Vá aos pés de Cristo. Porque Ele cumpriu por você algo que você não cumpriu. O cumprimento de Jesus vai servir para tampar a falha que você deixou. É para isso. É para isso que o sacrifício de Jesus veio. Para tampar as brechas que a gente não consegue tampar. Sabe, a gente consegue assim, entender um pouco daquilo que Jesus falou assim, olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, sabe que vai encontrar fé na terra? E aí você pergunta. E assim, eu fico imaginando a igreja daqui 20 anos. Se tiver essa oportunidade, eu fico imaginando o que vai acontecer. Porque de 10 anos para cá foi uma decadência muito grande. E de 5 anos para cá, da pandemia para cá, a igreja esquentou mais ainda. Entendeu? Quando nós perdemos o objetivo do culto, a lição dessa semana, ela vai trazer, traz os salmos e todos eles vão falar, eu prefiro estar na casa de Deus, tentar encontrar alegria. 1000 dias, eu prefiro. Não, e quem falou isso, né? Quem escreveu o salmo, esse salmo aí, foi, se eu não estou enganado, é Davi mesmo, né? Que fala que ele prefere 1000 dias, um dia na casa do Senhor, do que 1000 dias em outro lugar. Quem está falando isso é um rei extremamente poderoso e rico, que poderia estar nos melhores lugares da terra. E ele fala, eu prefiro ficar um dia na sua presença do que 1000 dias em um resort. Aí é que está a questão, porque aí ele está expressando o real desejo do seu coração. Sim. O real desejo. Agora hoje acontece assim, não, eu não preciso de ir na igreja para adorar a Deus, porque esse é o problema. Porque a pessoa eu pensa, aqui, eu posso estudar aqui. Mas ela pensa que a adoração a Deus envolve coletividade. E ela se engana. Do mesmo jeito que envolve individualidade, ela também envolve coletividade, né? A gente vai ver que, por exemplo, Deus ele fala bem assim, num dos salmos, né? O salmista fala assim, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aí ele vai fazer a comparação. O que é aquilo para Deus, aos olhos de Deus? Como é a união dos irmãos aos olhos de Deus no Salmo? É como o óleo que desce, que cai na cabeça de Arão e escorre pela barba dele. Que óleo é aquele? E você perguntar que óleo que era derramado sobre a cabeça de Arão? Era um óleo especial. Era da unção. Era o óleo da unção. E Deus falou o quê? Esse óleo é um óleo especial. Quem fizer um óleo semelhante a esse, quem aí for artifício e fazer um óleo para usar em uso comum, vai ser eliminado no meio do povo. Esse óleo para mim é algo especial. Então como que o salmista está comparando a união dos irmãos? Como especial para Deus. Deus enxerga a nossa união, quando a gente está junto, de uma maneira especial, né? Ele olha para nós e fala, nossa, isso me agrada, isso é especial para mim, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Interessante, porque eu fico imaginando também assim, olha, só essa semana ela quer chamar a atenção da igreja para os cultos, né? Para os cultos coletivos. Enquanto a igreja está reunida, ela está vivendo o antegozo do céu. Exato. Agora, que é o jeito que a gente vai viver lá, né? Agora eu queria que vocês pudessem me ajudar a resolver o seguinte problema. Bom, eu não quero ir à igreja, eu posso servir a Deus em casa. Assistir o sermão lá de casa. E quando chegar no céu, como é que essa pessoa vai fazer? Ela vai ficar no celular lá na casa dela, nos dias, nas festas das 2h dos sábados? Deus diz, todos os sábados tem que... Todo mundo vai estar reunido. Então, vai ter festa mensal e festa semanal, né? Então veja só, como é que essa pessoa vai se sentir?
Eu acho que uma semana não serve, vai pedir para ir embora. Vai, não aguenta esse gente, não. Não, Porque a Bíblia diz que é multidão. Você nem lá de vai. Entende como é que é o negócio? Então veja que tem um propósito. Então Deus ele criou, por quê? Porque vai haver uma edificação tanto coletiva quanto individual. Sim. Você sabe por quê? Porque na igreja a gente aprende a amar a Deus amando aos irmãos. Sim. Então você aprende a tua relação de amizade com Deus e a relação de amizade com os irmãos. Aliás, João é muito categórico em dizer, ele fala assim, ó, quem não ama o seu irmão que está vendo, não ama a Deus que não vê. Tem como? É mentiroso, né? Entende? Então veja só, então a lição dessa semana, ela vai chamar a atenção dos membros para isso. Quer dizer, eu tenho que sentir alegria em poder ir para a casa de Deus. Sim. Isso precisa ser restaurado. Sim. Isso precisa ser restaurado. E essa restauração vai fazer com que eu cresça espiritualmente e me prepare para um objetivo maior. Sim. E Edmar, a alegria que está na casa, e você vê que Davi, quando ele vai falar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e quando ele fala que prefere ficar um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em outro lugar, ele não fala bem assim, olha, Senhor, eu gosto muito de estar na sua presença lá na sua casa quando o cantor fulano está. Ah, Senhor, quando aquele músico vai e ele entona aquelas notas no meu coração, ele não fala isso, ele fala, Senhor, eu vou na sua casa para ficar na sua presença. Então, ou seja, ele está ensinando a lição para a gente. Quando a gente vai adorar o Senhor, é independente de quem vai estar lá, é independente de quem vai estar falando, é independente de quem vai estar pregando, é independente de quem vai estar cantando, porque é um prazer coletivo, é entender que Deus se agrada daquela união. Quando se pensa desse jeito, Paulo, é o camarada egoísta. Por exemplo, eu vou para a igreja para satisfazer o meu. Quem vai pregar hoje? Beleza, eu vou. Quem vai pregar? Vou. Nada. Quem vai estar cantando hoje? Ah, eu vou. Semana de oração? Bom. Quem vai estar lá? Vou. Nada. Quer dizer, tem que me satisfazer. E aí, mano, entra num aspecto muito peculiar, porque é o seguinte, por que a gente dá dízimo? Deus precisa do nosso dinheiro? Não precisa. É toda a prata do ouro. Ele poderia resolver esse negócio de pregação e ele poderia montar uma equipe de evangelistas, pôr um anjo para liderar ele, dar as instruções e falar, dinheiro não é problema, toma aqui, ó, resolve aí. Mas não, ele manda a gente dar o dízimo. Então, quando ele manda a gente dar dízimo, é porque é para tirar o que do nosso coração? Egoísmo. Então, quando eu estou ali, eu estou falando assim, ó, eu tenho forte tendência a pegar o dinheiro. Mas eu vou dar assim mesmo que talvez aqui não querendo dar essa oferta, dar esse dízimo, mas eu vou dar. Aí Deus pega o quê? O que ele faz com o meu coração? Ele tira e arranca o egoísmo de lá, certo? Não deixa o egoísmo me dominar. Quando a pessoa sente vontade de não ir na igreja, é um sentimento comum na pessoa? Sim, faz parte. Por quê? Porque na igreja tem problema? É demais na conta. Confusão? Tem. Não era para ter, mas tem. Encrenca? Tem também. Tem gente na igreja que é desagradável? Tem. Tem gente na igreja que eu não gostaria de conviver assim com ela? Tem. Só que, se eu atendesse ao apelo de Deus, que usou a boca de Paulo quando falou assim, olha, não deixeis de congregar, como tem sido costume de muitos. Se eu falasse assim, ó, eu tenho motivos para não ir na igreja, mas eu vou assim mesmo, aí o que Deus faz no meu coração? Ele vai tirando o egoísmo, porque eu vou aprendendo a conviver com Deus. E outra, você pede, vai pedindo a Deus essa vontade. Tem um pastor que ele explica sobre isso aí, ele fala assim que a comunidade de crente é como uma reunião de porco-espinho. Qual que é o problema? Qual que é o problema? É que eu só sinto o espinho do irmão me alfinetando, mas eu não vejo que o meu também está alfinetando. Essa é a grande questão. Então, o que ele tem que fazer? O pastor Almir Rodor, ele escreveu até uma meditação falando sobre isso. Ele fala assim, ó, por que você deixa de ir para a igreja? É o mesmo que a pessoa que está doente não quer ir para o hospital. Mas aí eu vou lá para ele. Porque outros, eu não vou à igreja porque eu não vou com a cara do fulano de tal. Eu não vou à igreja, quer dizer, dando algumas desculpas para não ir à igreja. Só que acontece o seguinte, é que eu fico mais incomodado com o erro do meu irmão
E não esqueça que eu também estou ferindo. E o meu eu consigo administrar. E até dou desculpa, não, mas aconteceu por causa disso. Mas quando o outro erra, eu estou pronto para acusar. Você entendeu o meu negócio? Então veja só, a gente precisa aprender a viver em comunidade. Olha, se nós não aprendemos a viver em comunidade na igreja, não estamos preparados para o céu. Não tem céu, Paulo. Não estamos preparados. Não tem céu, porque aqui é um teste. É um teste. E Deus, Ele é muito sábio. Ele não vai me levar para o céu se eu não tiver esses requisitos básico. Porque Ele sabe que ali vai ser uma eternidade. Vai ser um sacrilégio, né? Não vai ser um prazer, né? Entende? Então, veja só, então você sabe. Então, o que eu tenho que fazer? Remover da minha vida tudo aquilo que impede essa comunhão, porque ele não é de Deus. O ser humano, ele foi criado para viver em comunidade. Sim. Certo? Foi criado para ele. Tanto é que quando Adão e Eva, quando Deus criou, ele falou assim, crescer e multiplicar. E se não fosse unidade, ele falou assim, fica só vocês dois, pode deixar que eu vou criar mais outro Adão e Eva ali, vou criar... Não, multiplicar, quer dizer, então você precisa viver em comunidade. Por quê? Vai ser um teste para que possa então viver em eternidade. Aqui é o seguinte, eu venho para a igreja, eu não vou com a cara do Paulo, mas eu tenho que ir para a igreja, porque... Agora você imagina aqui, eu só venho um dia por semana. 2, 3 dias no céu, todo dia. E se o Paulo for morar de frente à minha casa, eu vou fechar a porta da frente e abrir a porta do fundo. Me entende como é que é? Então, veja só, é isso que está acontecendo. Então eu acho que hoje, pena que... A gente não vai... Pena que não vai ser a gente que vai estar lá. Tomara que o Espírito Santo coloque na mente das pessoas que vão transmitir essa mensagem, que leva isso daqui. Você está me entendendo? Porque isso aqui é um tesouro valioso, meu amigo. Irmão Edmar, o assunto hoje sobre essa questão, ele está tão profundo que eu me lembrei de uma coisa aqui. Houve uma época que os adoradores de Deus, eles estavam no templo sempre, né, fazendo sacrifício e tudo, né, guardando o sábado, inclusive, e os mandamentos inteiros, e correndo atrás e tudo. Mas o jeito de servir estava tão fora do principal, tão fora do eixo, que Deus vem até eles e fala, olha, vocês falam pela boca de Malaquias, que o seu rei merece glória e o Senhor merece honra. Mas se eu sou o seu rei, cadê a minha glória? E se eu sou o seu Senhor, cadê a minha honra? O que o povo estava fazendo? O povo estava orando, estava fazendo sacrifício, e ele vai falar com os sacerdotes, né? Mas como que eram os utensílios, né, os emblemas do sacrifício? Eram animais cegos, coxo, faltando perna, puxando de um lado, né? Então era dessa forma. O que está acontecendo hoje é isso. Eu quero ir para o céu, eu quero servir a Deus, eu quero ser um cristão, mas de minha boca. Do meu jeito. Do meu jeito. Eu não quero fazer de acordo com a regra bíblica. Esse é um problema nosso hoje. Quando eu falo nós, é nós todos, sim, em geral. sim, porque eu não sou melhor do que você que está do outro lado aí. Você está entendendo? Do mesmo jeito que você tem falha, como o irmão está falando aqui, que é fácil a pessoa apontar o dedo e olhar para o erro do outro, enquanto o dele está encoberto, e o dele pode se cortar e o seu não, né? É o que a gente está fazendo aqui. Todos nós temos essa falha. O que nós voltamos como povo de Deus, em geral, o que nós precisamos fazer é voltar para a palavra de Deus e ver o que assim diz o Senhor. E começar a fazer a vontade de Deus plenamente o que Ele deseja para nós. É nós nos movimentar, é nós nos unir, começar a fazer isso. Se nós não fazer isso, vai acontecer o que o irmão acabou de falar aqui atrás, lá atrás, que Jesus falou, né? Por acaso, se ele voltasse, ele acha fé na terra. Se nós não abrirmos o olho para essa situação tão perigosa que nós estamos passando hoje, principalmente os cristãos, nós vamos sofrer bastante. Interessante que o Salmo 122, você já viu a riqueza que tem esse primeiro versículo aqui? O salmista fala assim, alegrei-me, aí está falando individual, né? Alegrei-me. A segunda parte do versículo fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Traduzindo, partiu do individual para o coletivo. Hoje eu vi o pastor Felipe falando, ele falou assim, eu me lembro quando eu era menino, achei interessante a história dele, porque quando chegava a Copa do Mundo,
Aí o pessoal passava na porta, vamos, e eles iam para a rua e pintavam uma rua, e colocavam bandeira, e colocavam bandeirinha, e botavam televisão, e o pessoal, quer dizer, a alegria de um, vamos, entendeu? Ele falou assim, por que na igreja também não faz assim? Peraí, hoje eu estou alegre, eu vou à casa do Senhor, então o que eu vou fazer? Eu vou passar agora e levar o pessoal, vamos gente, vamos para a casa do Senhor, só que hoje isso não é feito. Ele falou assim, se a gente usar, ele falou assim, que naquela época nas comunidades era assim, então vamos, então um tinha alegria, passava aqui na comunidade, chamava um, passava ali, chamava o outro, e o pessoal cantando. E outra, ele fala sobre os salmos pequenos que eram cantados no caminho para o templo. Exato. Então, enquanto eles iam para o templo, estavam cantando de peregrinação. Que coisa, hein? O que é isso? Dizendo a alegria que tinha no meu coração e agora uma alegria coletiva de ir à casa do Senhor. Agora hoje é o contrário, Paulo. Você vai triste. Qualquer coisa eu falo, não. Eu não vou. Exato. E agora tu pensa, né, que um grupo passando perto de uma casa que tem uma mulher viúva, por exemplo, chorando a perda do marido, chorando porque o filho não é mais, não tem filho, sei lá, talvez, chorando a miséria dela ali. Aí ela vê um cântico de um povo passando. Eu vou me unir naquele povo ali, eu vou ficar curtindo que solidão não, pra quê, né? Vamos lá, que prazer é aquele, né? E assim, você vê que o grupo ele ia ganhando corpo ao longo do caminho, a tal ponto de vir pessoas que não tinham nada a ver com o judaísmo. Por exemplo, quem que é aquele eunuco lá de Atos, no capítulo 8, que era superintendente da rainha dos eunucos, dos etíopes, o que ele estava fazendo na adoração a Israel? Me pergunto, o que ele estava fazendo lá? Provavelmente ele foi contagiado pelo grupo ali. Ouviu alguém falar, pegou a Bíblia, e ele achou interessante que ele estava lendo, né? Exato. Então, assim, ele foi. A gente precisa desenvolver esse tipo de alegria em nós, de ir para a casa do Senhor e estar juntos, né? A gente precisa, quando a gente está junto, eles se uniam antes de chegar no templo. Exatamente. A união deles contagiava e estava em volta. Eles arrastando a multidão. É esse tipo de coisa que a gente tem que. O nosso objetivo aqui, né, nesse bairro aqui, seria ter um grupo tão contagiante que quando passasse na rua, o povo falava, eu vou me unir agora. Que isso, que povo diferente, né? Que povo diferenciado. Então esse é o objetivo de Deus na união. Mas o que o diabo fez? Ellen White, ela tem uma visão e Deus permitiu ela ver o diabo fazendo um plano secreto. Tinha um plano secreto que ele estava fazendo lá. E um dos planos dele era causar dissensão, facção dentro da igreja. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não cair dentro desses planos. Esses laços do inimigo. Eu tenho uma experiência interessante. Olha, eu frequento o Riachão desde 1982. Falei 2 anos por causa da pandemia que não teve jeito de ir, não teve Riachão, mas nunca faltei. E lá tem uma experiência única. Eu gosto muito do Riachão para escutar a madrugada. Moço, não tem como você ficar na barraca. Não tem como. Mesmo que você queira. Olha, assim, quando eu era jovem, eu não frequentava culto madrugada. Mas depois que eu me tornei gente, aí eu. Entendeu? Eu nunca deixei de frequentar. Nunca. É o seguinte, você está dormindo e você acorda com a música no auditório. E você escuta os trompetes das pessoas, barracamente, o pessoal conversando, você contagia com aquilo. Você não fica na barraca, não tem como você ficar. E outra, vou dizer um negócio para você. Eu tenho filmagem de culto da madrugada lá. 2.500 pessoas, numa madrugada. 3.000 pessoas, e no frio de 5 horas da manhã, reunidas no culto. Aí o culto da noite, que é o culto das 8 horas, a metade, porque o pessoal está passeando, conversando, mas a madrugada o pessoal está lá. Você sabe por quê? Porque o camarada tem dormido e aquilo contagia o pessoal andando, e tem muita gente que ainda faz assim, ó, vamos irmãos pro culto, outro passa a barraca, vamos irmãos, vai desde o culto, Contagia ou não contagia? Daqui a pouco começa a cantar, eles colocam a música colocam a música lá nas caixas de som. Daqui a pouco você vê a igreja cantando. Rapaz, eu vou te dizer um negócio para você. Você amanhece o dia, você vê o dia clareando e eles colocam. O ano passado não foi muito bom pregador, não. Mas eles já colocaram cada pregador lá que eu vou dizer um negócio para vocês. É o melhor alimento do dia, meu amigo.
Você está me entendendo? Então, quando o pastor estava falando, eu lembrei, falei, olha aí. Então, eu acho que isso deve ter aquela alegria, você entendeu? De ir para a igreja. Eu acho que assim, olha, os vizinhos devem ver o povo chegando para a igreja alegre. Mas o pastor ele disse uma coisa interessante, pessoal, muitas vezes, eu saio de casa brigado com a minha esposa, carrancudo. E eu chego na porta da igreja, sai por uma porta do carro, ela sai pelo outro, o vizinho olha e fala, olha a cara da esposa assim, você entendeu como que é? Ele fala assim, e aí? Você entendeu? Então, olha só, a gente precisa voltar nessa alegria. Sim. Que é reunir em coletividade e prestar um culto de adoração a Deus. Esse é o culto de adoração a Deus. É quando nós estamos bem coletivamente. Exatamente. Se nós bem coletivamente prestamos um culto digno a Deus, o contrário também é verdade. Quando a gente está mal coletivamente, o culto que a gente presta a Deus é porcaria. Paulo, nós temos uma história clássica na Bíblia. Clássica. Os discípulos. Sim. Enquanto ele fala assim, eu sou melhor que você. Seguinte, separa você vai trabalhar como zelador e eu vou ser o primeiro-ministro. Ele um dia chegou perto de uma criança, foi expulsar o demônio e não conseguiu. Cadê o ministro? Não conseguiu. Então veja que a dissensão não deixa o espírito atuar. Quando eles passaram 10 dias orando, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Mais nada, só a sombra. Então veja a diferença. Sabe, nós temos histórias clássicas e a lição dessa semana, ela me chama a atenção para isso. Espera aí, a nossa comunidade, ela está aqui para quê? Só para gastar energia? Energia que eu digo, essa energia aqui mesmo. Nos cultos de energia, tá ligado? Só para gastar saliva, para ficar falando, só para perder tempo, para isso? A gente tem que, olha, eu acho que tem que se raciocinar. E isso daqui, eu vou dizer um negócio para você, não é coletivamente, isso aqui é individual. Por exemplo, se eu melhorar, vai melhorar. Você quer ver? Hoje eu vi o pastor falando assim, olha, ele falou assim, olha, tinha um irmão muito fiel na igreja e ele pensava assim, olha, se todo mundo frequentasse a igreja igual eu frequento, a igreja seria diferente. Se todo mundo devolvesse o dízimo como eu devolvo, a igreja seria diferente. Se todo mundo preocupasse com a igreja como eu preocupo, a igreja seria diferente. Então veja assim, quando ele falou sobre isso, eu pensei, poxa, é verdade. Porque se todo mundo tivesse a preocupação em prestar um culto de adoração a Deus, por exemplo, olha aqui, se eu chego na igreja e vejo a igreja com uma janela quebrada, 3 lâmpadas queimadas, aí eu vou, chego só, olha aqui, assim, vamos embora para cá, peraí. Então eu tenho que preocupar com isso daqui. Eu vi uma pessoa falando uma vez, falou assim, olha, se a igreja, aliás, se a minha casa está mais bonita do que a igreja, não, verdade. Então eu preciso preocupar com isso, por exemplo. O que eu posso fazer para trocar aquelas 3 lâmpadas? Eu vou lá trocar aquelas lâmpadas. Pero o que eu posso fazer para mim consertar aquele vitrô quebrado? Eu vou consertar aquilo lá. Se todo mundo tivesse essa mentalidade, se todo mundo tivesse esse propósito, a igreja estaria diferente. Se todo mundo usasse isso também assim para os relacionamentos, para os relacionamentos e também para o culto da igreja, estaria diferente. O que eu posso fazer? Peraí, entende? Mas ao contrário, hoje eu chego na igreja, eu tenho um problema familiar, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema de saúde, e às vezes eu chego na igreja, ninguém sabe de nada, ninguém está preocupado com nada, ninguém e volta para cá. Você está me entendendo? Agora eu pergunto para você, isso é culto coletivo? Não, isso é culto, isso na verdade, cara, não é nem culto, né? Isso não é nem culto. Você sabe o que eu fico imaginando, Paulo? A gente, nós que somos pecadores, somos humanos, a gente olha para isso e fica pensando assim, nossa, hoje tem que ser melhor. Agora você imagina Deus olhando, né? Você imagina Ele olhando para uma comunidade e fala assim, agora eu entendo porque que a irmã White fala assim, que às vezes entre 20 nem 2 está salvo, e ela diz que tem igrejas que serão fechadas, serão perdidas com pastor e tudo. O irmão de Mar aqui, ele tocou num assunto aqui atrás, tá só esperando eles resumir aqui. Ele falou ali sobre a peregrinação, os peregrinos. As pessoas iam para o templo e passavam nas redondezas e arrastavam as pessoas. E eles iam entoando cânticos, pequenos salmos de cânticos de peregrinação até o templo. Agora, essa palavra
peregrinar, ela vai muito além do que nós possamos imaginar. Quando a gente fala alguém está peregrinando, a gente pensa, é um morador de rua, um coitado, está jogado lá. Vai muito além disso. A peregrinação, se você talvez não tenha uma Bíblia, mas você geralmente, hoje eu acho que todo mundo tem um celular. Né? Você pode pegar o seu celular e pesquisar o que significa peregrinação na Bíblia. Isso é muito mais profundo. A lição vem falando disso, mas é muito mais do que a lição está apresentando aqui. É muito profundo isso. Nós temos ali a questão de Abraão, quando foi chamado, né? Foi chamado por Deus e ele foi. Ele andou peregrinando. As pessoas que estavam com ele andavam peregrinando pelo deserto. Em busca de quê? Em busca do propósito de Deus para a vida deles. Para que o cumprimento de Deus se realizasse na vida deles. E nós temos outros patriarcas que passaram pelo mesmo processo, como Jacó. Andou peregrinando pelo deserto. O povo de Deus foi peregrino. O povo, 40 anos. Hoje, amigos, hoje nós aqui somos peregrinos. Sim. Você vê, os gentios eram peregrinos. Hoje nós somos peregrinos. Isso é muito, muito profundo, essa palavra. É porque assim, qual é a característica de um peregrino? Ele não tem um lugar definido. O lugar dele é Deus. Ele não cria raiz. Ele não cria raiz. Se Deus falar, sai dali e vai para outro lugar, ele obedece. Você já viu ali na galeria dos Heróis da Fé, quando fala vamos falar de Abraão? Sim. Ela fala assim que Abraão, ele peregrinou na terra, morando em tendas e não construiu uma casa. Por quê? Porque a casa dele estava construída em Sião, que era o Senhor, teria ansiado pelo céu. Só que hoje... Sansão peregrinou também, Sansão. Exato. Só que hoje acontece o seguinte, tem muitos peregrinos que não são peregrinos. Você sabe, eu fico imaginando assim, uma pessoa... peregrino de mansão, né? Uma pessoa que adquire assim, grandes propriedades aqui na Terra. Eu conheço alguns aí que são quase que milionários. Quando Jesus voltar, se a pessoa não tiver assim, uma conversão genuína, ele vai fazer igual a mulher de Ló. Ele vai pensar assim, ó, céu, riqueza. Com as minhas posses, né? Mas que estão melhor. Você está entendendo? Então, peregrino é o seguinte, ele não cria raiz. Ele mora em tenda, porque, opa! Precisou, meu amigo. Acabou, é quase está aqui uma longa. Mas por que o povo de Israel, mesmo herdando a terra prometida, Deus punha para peregrinar? Você lembra? Sim. As festas eram o quê? Sai de onde você está e caminhe em direção ao templo. E tinha uma das festas chamada Festa das Cabanas. Você vai morar em tenda para você entender que não é seu lugar aqui. Por mais boa que seja sua terra, por mais que ali tenha colheita abundante, você não é dono de nada, meu amigo. Você é morador de tenda. Os seus pais eram moradores de tenda, você também é, e você não pertence a esse lugar. Você vai comigo. E a gente hoje perdeu isso. O cristianismo hoje perdeu isso. Olha só, você viu a mamãe quando ela fala sobre as campais? Ela fala que o povo, que a igreja precisa ter pelo menos 1 ou 2 acampar por ano. Aí. Até isso perdeu, né? Você sabe o que eu fico falando? Até isso quando a gente perdeu. chega pro Riachão, você não tem nada, só tem uma terra. Sabe? Olha Você só. chega ali, você coloca as barracas, Sim. quando você sai, você fala, não tenho nada. É desse jeito. Olha só o que acontece quando Deus vai até Jeremias e fala para ele profetizar sobre Passur e toda a sua família e toda a sua descendência de Passur. Ele não fala peregrinar, ele fala você vai descer e vai para Babilônia. Entendeu? O que ele vai fazer em Babilônia? Ele vai peregrinar lá. Só que o contrário dele. O desejo de Deus para nós, quando ele coloca nós para peregrinar, é para chegar no ponto. Chegar o quê? Na casa dele. Chegar a ele. Só que o que aconteceu com Passur e sua família e seus filhos foi diferente. Eles foram para Babilônia, peregrinar lá na mão dos babilônios. Só que o que aconteceu? Morreu tudo. Tanto ele, como os filhos, como toda a sua raça. Entende? Então nós não podemos peregrinar para ir para a morte, nós temos que peregrinar para ir para a vida eterna, que Deus promete para nós. Exato. E assim, a gente precisa entender que Deus ele sempre está preocupado com a coletividade. É a gente que olha para Deus achando que Deus está preocupado com a individualidade. Né? A individualidade ela precisa estar entranhada da coletividade. Se eu estiver bem e o meu irmão está ruim, tem algo errado. A gente precisa estar bem em geral. Tanto é que na Babilônia, quando o povo vai para a Babilônia e quando dá 70 anos de cativeiro,
Aí vem a ordem, volta para reconstruir Jerusalém. Eles queriam vir? Não queriam, meu amigo. E qual é o chamado de Deus? Saia dela, Sai dela, povo meu, né? Então assim, eles não queriam vir porque eles não estavam preocupados com coletividade, porque na Babilônia eles prosperaram. Eles usaram o rei da Babilônia para prosperar. O judeu é muito inteligente, né? Então logo alguém acendeu um comérciozinho, logo outro abriu um comércio que virou uma grande loja, logo o outro estava fazendo rede de lojas ali, e assim, eles se deram bem. Quando vem Deus e fala bem assim, é hora de voltar, vamos fazer aí uma lista dos nomes das famílias, não, voltar não. E assim, deu trabalho. Esdras teve que se levantar depois para trazer um outro grupo de pessoas que já tinham vindo com Zorobabel antes. Depois disso, veio Neemias trazendo mais gente e ali animando o povo. 3 levas de gente. 3 levas de gente, por quê? Porque o povo não queria vir, né? A prova disso Mordecai, quando você vai lá para a lista de Esdras, Mordecai está na primeira leva. Ele veio na primeira leva, mas o que ele fez? Ele voltou para o reino lá, ele queria viver lá. E arrumou uma encrenca terrível lá que quase mata o povo judeu todinho, né? E se Deus não intervir, é porque Deus ele pega as maldições as besteiras que a gente faz e transforma em quê? Em bênção, né? Mas se Deus não intervém ali, ele ia arruinar o povo dele todinho. Ele ia acabar com tudo, né? Ao contrário, irmão Paulo, ao contrário do que você está falando, que o povo não queria ir, voltar para a cidade, para Jerusalém, né? Para reconstruir, o que acontece? Ao contrário, tinha Jeremias que ficou lá dentro. O rei Nabucodonosor até manda o oficial chamar o né? E ele não vai ser escravo não, ele vai ser bem recebido aqui, bem tratado. E ele não ficar com eu vou ficar aqui no meio. Você sabe por que o povo lá da Babilônia não queria voltar? Porque ele sabia, porque a história diz que lá na cidade onde tinha sido deserta, onde Jeremias estava lá dentro, virou morada de quê? De raposa e de chacais. Sim. Só tinha coruja, só tinha bicho, só tinha... Entendeu? Entulho. É engraçado isso aí, quando fala morada de raposa e chacais, a gente pensa dos animais, né? E quando a Bíblia fala que lá era morada de raposa e de chacais, ele estava falando daqueles indígenas que tinha lá. Não eram os animais que viviam ali. Depois você estuda sobre isso lá, vocês vão descobrir melhor. Porque já acabou a gente falar sobre isso. Era sobre as pessoas. Mas o fato é que essa lição ela precisa ficar carregada, pelo menos no meu coração, né? Pelo menos no meu individual, coração. depois se tornar coletivo. Exato. Porque se ela foi regada no coração de cada um aqui, se cada um pegasse isso aqui levasse para si, meu amigo, a comunidade vai mudar. Exatamente. Porque aqui já tem 4. Não é verdade? Entendeu? Eu tenho certeza que Deus deve ter tocado mais alguém com essa lição desse Calcibatina, né? E aí a coisa começa a mudar, a coisa começa a fluir. A gente precisa se preocupar coletivamente, porque o mundo incentiva a gente, a cultura incentiva a gente a sempre se preocupar individualmente. Exatamente. E outra, tem sobressair, você tem que ser esperto. Exato. Não, você tem que ser bom, tem que aprender a viver, você entendeu? O que é isso? Passar por cima de qualquer coisa. Exato. A lição ela termina falando do nosso tempo assim foi, mas eu só queria destacar isso aqui, falando que Jerusalém vai ser o lar de todo mundo. Você viu isso aqui? Tem que ser interessante. Lindo, olha, lá vai ser o lar do egípcio, lá vai ser o lar dos sidônios, vai ser o lar. Entendeu? Não é só do judeu. O índio que nem ouviu falar de Deus e que viveu aqui quantos anos aqui antes do Evangelho chegar para ele? Você sabe o que meu pastor Cândido... da luz que teve, né? Sabe o que meu pastor Cândido falando hoje? Que o próprio Jesus vai estar nos portais do céu e ele vai receber, por exemplo, um egípcio e falar: entra, filho de Jerusalém. Mas ele nunca foi filho de Jerusalém. Entendeu? Entra aí um cigano. Você nunca foi. Ele vai falar para nós que somos sul-americanos: entram. Vocês são também filhos de Jerusalém, então vocês fazem parte. Mas eu não tenho sangue judeu. Eu não tenho identidade judeu. Mas nós somos todos unidos em Cristo Jesus. Exato. Olha só, irmão Edmar. Eu vou até desmanchar umas mentiras que tem aí, já que a gente está na internet aqui. Eu vejo algumas mentiras por aí, né? A pessoa fala assim:
Mas o povo adventista, eles acreditam e pregam que eles são o único povo que vai ser salvo. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque o que a Bíblia apresenta, o que a Bíblia apresenta em Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, não é que o povo adventista vai ser salvo. O que apresenta lá é que os guardadores do mandamento vai ser salvo. E você pode ser guardador do mandamento sem nunca ter sido um adventista. Sim. O irmão acabou de falar aqui, ó. Vai ser índios, vão ser moradores de Jerusalém. Pessoas que nunca teve contato com Bíblia. Pessoas que nunca teve contato com sábado. Talvez adorou outros deuses. A promessa de Deus de salvação não é para adventistas, é para guardadores dos mandamentos. Então todo mundo, todas as pessoas de todas as igrejas, se ele quiser ser salvo, tem que guardar os mandamentos. Não é ser adventista, não é guardar sábado. Você sabe o clamar aqui? Você está me entendendo? Entrando nesse contexto, eu vi um cara, um pastor falando, grilado com o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, você está falando aí que você vai ver um ateu no céu? Que negócio é esse? Quem é exclusivista para a salvação dele? Então quer dizer que na mente dele um ateu não entra de jeito nenhum. Então quer dizer que para entrar no céu tem que passar para a religião dele. Eu vi um outro falando assim, olha, o cara mandou a pergunta, não, meu pai morreu sem Deus, assim, ele era um homem justo, ele era um homem tal, mas ele não teve acesso à Bíblia, ele tinha uma educação muito precária. E aí? O cara falou, se perdeu. O pastor falou, se perdeu, morreu perdido, porque a Bíblia fala que quem tem um filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Eu falei, cara, quem é mesmo exclusivista com salvação? Quem aceita mesmo aí? As coisas diferenciadas. Problema, Paulo, é que muita gente fala de seita sem saber o que é seita. Fala seita porque ouviu alguém falar. Eu quero só esclarecer uma coisa interessante aqui. Veja, quanto mais conhecimento, mais julgamento. Então, pessoal, os adventistas do sétimo dia, eu acredito que o julgamento do adventista será totalmente do julgamento do espírita, do ateu. Por quê? Ele não tem nenhum conhecimento, então o julgamento dele não vai ser em cima do que conhece. E Deus não leva em conta o tempo de ignorância, entendeu? Então, olha, hoje para se tornar um adventista é um privilégio muito grande. Mas só que a gente não sabe o tamanho da responsabilidade que é maior. Você está me entendendo? Que é maior. Por quê? Porque você vai conhecer coisas profundas. E se você não seguir ela, você está decretando a sua morte. Eu vejo gente, irmão, falando de adventista, falando dos adventistas, sem nem saber o que significa a palavra adventista. Porque se ele soubesse o que significasse a palavra adventista, ele era adventista. Mas ele é adventista também. Como seria diferente, irmão? Como seria diferente se todas as religiões do mundo se tornassem adventistas? Você quer ver, irmão? Adventista é um povo que acredita no advento, na promessa de Deus se cumprindo na vida das pessoas aqui na terra. Se alguém chegar para você e falar mal dos adventistas, você pergunta pela senhora: você crê que Jesus vai voltar nessa terra? Creio. Você é adventista. Agora só falta você guardar o céu. Muita gente é adventista e não sabe. Aliás, todas as religiões, todas as religiões que pregam Jesus, eles são adventistas. Não, eles pregam Jesus, a volta de Jesus. Eles pregam a volta de Jesus. E eles guardam o dia. Guardam o dia, só que é diferente. São praticantes dos que os adventistas praticam. Só isso. Sobre esse lado de povo falar mal da adventista, não sei se vocês conhecem o Samuel Bastos, pastor adventista. Ele colocou no YouTube que ele... Eu não conheço isso não. Conheço, ele colocou no YouTube. O senhor bem de idade já, forte. Eu acho que esse é Bastos, a gente conhece o Ramos. Isso foi mesmo. Samuel Bastos. A gente trabalhou com ele. Ele trabalhou com nós 4 anos, sendo presidente lá da Associação Sul do Pará. Aí, agora mexendo no YouTube, eu vi escrito assim: pastor adventista derruba toda a mentira das igrejas sobre seita. Eu toquei lá, Samuel Bastos. Moço, 2 horas de palestra do Samuel Bastos. Mas arrasou, nós estávamos assim onde ele estava assim de gente. Bom. E ele falando, arrasou. Eu gravei ele, eu vou mandar para vocês. Vocês assistindo, o que Samuel Bastos fala? Moço, tudo bênção de Deus. Santidade, ó. Tudo na santidade. Bênção de Deus, nós estamos finalizando por aqui, mas acima de todo o estudo que nós fizemos aqui, o ponto principal, tanto dos adventistas quanto das pessoas de outras religiões, tem que ser Deus.
Se tiver alguma religião que não, o ponto principal não é Deus, tem que voltar, repensar e tem que manter o foco. É Deus. Existem dois caminhos na vida do cristão. Um caminho que leva à morte, Provérbios, e um caminho que leva à vida, os evangelhos. Tá? Então nós temos que seguir o caminho que leva à vida. E que Deus se importa com o coletivo. E sim, tira essa cabeça individual. Deus se importa com o coletivo. Verdade. E nós queremos te agradecer, convidar você novamente para que no próximo sábado você esteja aqui conosco. E para a gente finalizar, eu vou terminar com uma oração. Feche seus olhos, por favor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez nos dá a oportunidade de estudar a Tua Palavra, de aprofundar na Tua Palavra, examinar as Tuas Escrituras. Obrigado também pela escola sabatina que o Senhor preparou para nós, para que nós venhamos ter uma maior clareza do que o Senhor propõe para nós dentro da Tua Palavra. Muito obrigado por isso, Senhor. Queremos colocar na Tua presença essas pessoas que vão ouvir ou ver esse vídeo. Que ao elas ver e ouvir esses vídeos, elas venham sentir no seu coração o desejo de abrir a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, e examinar o que foi dito aqui. E que elas, quando elas fazem isso, Teu Espírito Santo possa habitar no coração delas, fazendo mudança e transformação. Para que quando Teu Filho amado voltar a essa terra, eles também estejam juntos do povo que vai ser levado aos céus. Amém. Nós te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. Amém.